noite. O Jogo do Poder está no ar. O nosso entrevistado de hoje é delegado afastado da Polícia Federal, deputado federal e já prestou vários serviços para a nação. Protógenes, como vai? Prazer em tê-lo aqui, viu? Bem, obrigado, Celso. Eu quero começar essa entrevista falando um pouquinho da tua carreira. Você faz concurso para a Polícia Federal em 98, sua destinação é o Acre, e logo de cara você enfrenta o deputado federal Ildebrando Pascoal. Eu me lembro bem disso, porque eu estava na CPI do narcotráfico, né? Eu era vice-presidente da CPI, e nós vamos para lá e eu conheço um delegado começando a carreira como delegado, e eu estava no meu primeiro mandato de deputado federal, atuando firmemente contra um coronel da Polícia Militar, porque ele era coronel da Polícia Militar, né, que comandava todo o crime organizado no Acre, né, comandava todo o esquema, tanto policial quanto o parapolicial. E aí eu vejo a sua atuação lá no comecinho de carreira. Vou contar um pouquinho da história do Ildebrando. O que o Ildebrando fazia, de fato, no Acre? Como ele comandava o crime organizado? O Ildebrando Pascoal, um criminoso de alta periculosidade, já dava o tom do que era essa república no passado e quanto era custoso e penoso o Estado combater o crime organizado e a corrupção no Brasil. Então ele fazia parte de uma macroestrutura de que o próprio estado do Acre, cidade de Rio Branco, ficou totalmente tomada por criminosos, ou seja, houve contaminação na época, me recordo bem, da própria Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, do Poder Judiciário, enfim, todos os órgãos, né, de fiscalização e controle, tanto do município quanto do Estado, estavam comprometidos. Ali só sobrou Polícia Federal, Receita Federal, Justiça Federal e Ministério Público Federal. Mesmo assim, sofrendo muitas pressões esses dois órgãos. Nem as Forças Armadas conseguiu se salvar dos tentáculos dessa perigosa organização criminosa, que ele era deputado federal, coronel da Polícia Militar, foi comandante da Polícia Militar, com alguns parentes integrantes, deputados, né, estaduais da Assembleia, presidente da Assembleia, tinha toda uma estrutura familiar comprometida com essa organização, chefiada por ele, e dava o tom de como andava o Estado brasileiro. Ou seja, eu mesmo na época me recordo que quando eu ingressei na Polícia Federal, éramos apenas 5 delegados de polícia especializados em crimes financeiros. Então eu fui para o Acre, não por lotação, mas para cumprir uma missão, era chamada as Operações Especiais ou Missões Especiais da antiga DECOI, que era a Divisão de Combate ao Crime Organizado, que foi uma divisão originariamente criada pelo Dr. Paulo Lacerda e o Dr. Sanches Abraços, né? Então essa importante divisão era uma divisão que tinha muita produtividade, mas muita responsabilidade sobre seus ombros em conduzir algumas missões especiais, que era combater a macrocriminalidade nacional e transnacional. Então, ali já dava para perceber o que eu iria enfrentar nos próximos anos, ou seja, foram 13 anos de trabalho na Polícia Federal, iniciado a carreira já no ano de 98 como aluno da Academia Nacional de Polícia, ali dando os primeiros passos do enfrentamento que nós iríamos ter. Então ele controlava todo o Estado. Eu me lembro que os bilhetinhos que ele assinava tinham salvo-conduto para entrar e sair do país com o veículo que fosse, da forma que fosse. Se estava assinado pelo Ildebrando Pascoal, podia atravessar a fronteira. Sim, que não tinha problema nenhum. Ele era saudado como chefe de Estado, até mesmo preso. Havia um constrangimento terrível. Logo nos primeiros dias, na primeira semana que nós chegamos lá, éramos uma grande equipe. Era eu, um agente e um escrivão de polícia. E tinha uma outra equipe com 5 policiais, era um delegado e mais 4 policiais, chefiado pelo delegado Jones, que o delegado Jones investigava o crime organizado com grupo de extermínio, né, a exterminação de pessoas, né, isso, e desafetos, e eu fui para investigar lavagem de dinheiro originário do narcotráfico transnacional.
E eu me recordo que naquela ocasião o procurador era o Luiz Francisco, e o juiz federal era o doutor Francisco também, né? Se chamava Francisco, todos ameaçados. Houve uma orientação nossa da Polícia Federal, das duas equipes, nós retirarmos imediatamente o procurador Luiz Francisco daquela região, porque é extremamente perigosa, muito, e ele estava mesmo ameaçado e iam executá-lo. Porque o negócio acontecia de fato. O Edelbrando, quando resolvia, ele saía com a máquina de... Era um grupo extremamente sofisticado, eram de policiais militares, usavam muito arma longa, pesada. E motosserra, né? Para serrar as pessoas. Motosserra para ter requinte de crueldade na execução. Mas interessante... Aqueles vídeos que a gente viu na CPI do narcotráfico, de ele usando a motosserra e serrando a perna das pessoas até que a pessoa fosse à morte, foi apreendido pela Polícia Federal, não foi? Sim. Naquela época, o doutor Johnny, na época, que era delegado, foi ameaçado. Nós fizemos uma busca e apreensão na casa do Edelbrando Pascoal e fomos salvos, praticamente a equipe do Jones, eu estava na superintendência, a equipe do Jones foi salvo por um advogado que era da quadrilha e que o Jones, muito cortês, né, muito fidalgo, enfim, um gaúcho, mas muito fidalgo, muito educado, e ele chegou à casa do Edelbrando com 4 policiais apenas. E eram 5 policiais, ele mais 4, né, e cumprindo toda aquela ritualística, olha... bateu palma e tal. Estamos aqui com mandado de prisão, originário da vara, né, federal, criminal aqui de Rio Branco, expedido pelo doutor Francisco, né, e para fazer uma busca e apreensão. Mas nós gostaríamos da presença do deputado Edelbrando Pascoal, do coronel da Polícia Militar Edelbrando Pascoal. Aí virou a esposa dele, a senhora, falou assim, olha, aguarda que ele está fora e nós vamos chamá-lo. Aí a equipe aguardou na porta, não entrou, no portão da casa, toda a equipe do lado de fora, e ele chegou nada mais, nada menos com uns 30 capangas da quadrilha, quase 40, ou os próprios 40 que nós prendemos, todos policiais militares, a paisana, não tinha ninguém fardado, e portando armas muito pesadas. A equipe ficou cercada. E ele chegou e falou assim, doutor Jones, o doutor Jones leu o mandado de prisão e ele imediatamente, ele falou, só aguarda um momentinho e que eu vou até lá dentro e já vou me antecipar para pegar algumas coisas que interessam ao senhor. E ele chegou com a escopeta importada, chamada Benelli, um fuzil Benelli, uma escopeta de alto poder destrutível, uma arma sofisticadíssima de origem americana, e empunhou no peito do delegado Jones. Aí ele falou, você vai para o inferno junto comigo. E houve aquela tensão muito grande. Aí eu me recordo que o delegado Jones, na verdade, a primeira ação de salvamento foi de uma corajosa agente de Polícia Federal, uma mulher, né? Aí demonstra a força da mulher, né, em todos os segmentos dessa república. Um agente de Polícia Federal, uma mulher, uma moça que recém-concursada, que teve a coragem de colocar um Magnum 357 na testa do Edelbrando e falou que se ele disparasse contra o delegado ia todo mundo naquele momento. E aquele momento de tensão, e os 40, todos com arma longa, empunharam, e vai morrer todo mundo, e vamos todo mundo morrer. E nesse momento chega o advogado dele, né, e foi o advogado que mediou aquela ação e, pasme, a equipe de 5 policiais retornou sem executar a busca e apreensão. Pois é. Posteriormente, o Edelbrando acabou preso, está preso até hoje. Preso até hoje, e aí o desafeto, né, depois nós descobrimos que era o baiano, né, um desafeto dele, que era integrante, que cuidava dos pontos de droga de Rio Branco, tinha mais de 1000 pontos de droga, a maioria deles em porta de escolas. E todas as escolas públicas tinham pontos de droga do Edelbrando. E ele ele capturou o tal baiano, e ele levou para a fazenda dele e esquartejou com uma motosserra. Ele próprio, depois os testemunhos confirmaram, primeiro amputou a perna direita e o sujeito gritando, amputou a perna esquerda, depois o braço esquerdo, braço direito, depois ficou só aquele cotoco no chão ali,
pedindo clemência só com os olhos, ele não tinha mais condições e ainda ele perfurou o cérebro desse desafeto com um prego muito grande na testa, né? Essas imagens foram recolhidas pela CPI do narcotráfico e depois levaram uma ação da prisão do Ildebrando Pascoal. E logo depois da CPI do narcotráfico, da prisão do Ildebrando Pascoal, que era deputado federal, você já foi enfrentar uma outra espécie de crime organizado, que é lavagem de dinheiro no futebol. Sim. E aí estava aquela empresa que administrava o Corinthians, a MSI. Como é que foi essa história? Eu saio do Rio Branco Acre, primeiro eu fui para Foz do Iguaçu. Né, é verdade. Investigar a grande lavanderia do Brasil, exatamente, segundo fontes do próprio Banco Central, naquela ocasião, houve o desvio de 124 bilhões. Que eram as contas CC5, né? Contas CC5 do Banestado. Que na ocasião, era importante explicar isso para o pessoal, porque as pessoas não entendem. O que é uma conta CC5? É uma conta de estrangeiros, de não brasileiros, né, no Brasil. Ou seja, o estrangeiro que quer investir no Brasil, ele vem montar um negócio, ele tem direito a abrir esta conta, que é uma conta especial, onde tudo que ele tem de lucro nessa atividade empresarial dele no Brasil, ele pode enviar para a matriz dele ou para o domicílio dele no exterior, no país através dessa conta que entra reais, imediatamente é transformado em dólar ou euro e é remetida para o seu domicílio bancário. Né? E na verdade as pessoas usavam essas contas para lavar dinheiro e jogar dinheiro para fora do país. Eram pessoas que eram brasileiros, que tinham essa conta, a maioria brasileira, não eram estrangeiros, né? Muitas delas eram empresas offshore que tinham essas contas também, mas que os titulares das empresas, os procuradores da empresa eram brasileiros. Vamos só fazer um adendo, explicar o que é um offshore também, que é uma empresa que não... Paraíso fiscal. No paraíso fiscal, em que os donos não aparecem. Não aparecem os donos e elas não estão isentas de tributo, de pagamento de qualquer imposto, né? Então, essas pessoas utilizavam essas contas para remeter dinheiro de quê? Do narcotráfico que você investigou no passado, Celso, do contrabando do Lau Quinchon, do sequestro, do assalto a banco. Mas 90% ao final da operação, dessa operação Macuca, que foi batizada inicialmente, ao longo de 2 anos que nós concluímos essa investigação, 90% do dinheiro era dinheiro público, advindo a maioria delas de obras públicas da cidade de São Paulo, de infraestrutura, de construção de hospitais, de dinheiro da área da saúde, da área da educação. E todas as contas das privatizações. Estavam em agências bancárias na Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu. A praça bancária toda, né, tanto de bancos estatais quanto de bancos privados, tomado por esse esquema criminoso. Muita gente famosa, ou conhecida pelo menos, estava por trás dessas contas. Tinha. Paulo Maluf, né, foi uma das figuras. Lau Quinchon tinha essas contas também. O próprio Naginars operou com essas contas, Naim Tanner, enfim, os grandes ladrões dessa república mantinham essas contas, né? Os próprios operadores, o próprio Daniel Dantas, que foi o último alvo da Operação Satyagraha, envolvido também nesse esquema. Bom, terminado o trabalho lá das contas CC5, quantos bilhões de dólares essas 124 bilhões de dólares. 124 bilhões de dólares. 124 bilhões de dólares. Não foi movimentado, saíram do país 124 bilhões de dólares. Na época, nós conseguimos, desses 124, em 2 anos, recuperar mais de 3 bilhões de dólares na época. Aí... vai para São Paulo. Vou para São Paulo e já encontro lá para continuar a combater a macrocriminalidade, né, investigar a lavagem de dinheiro nos clubes de futebol, lá o Quinchon, e foi feito todo um trabalho. Aí começa um trabalho em cima da MSI, que era a empresa que administrava o Corinthians, não é isso? Ela era uma empresa estrangeira, era um offshore, né? Russa, né?
ela não era uma offshore inglesa. Mas o proprietário era um russo? O proprietário, né, oculto era o Boris Berezovsky, e o operador do Boris Berezovsky chamava-se Kia Jarabokian, que era um iraniano, né? Ele nasceu no Irã e tinha lá relações familiares com o Boris Berezovsky e operava para o Boris Berezovsky na Inglaterra. E foi determinado ele vir para o Brasil porque o Boris Berezovsky pretendia realizar alguns negócios na área de petróleo, gás e minério aqui no Brasil. Então, a forma que ele encontrou para se aproximar desses negócios finais no Brasil seria ir para o futebol, que é a paixão do brasileiro, e naquela época também era o clube do coração do presidente Lula. Então, era a forma que ele tinha de utilizar um clube adorado pelo presidente da República, para ele ficar próximo ao presidente da República e realizar os seus negócios finais, onde conseguiu contaminar o Corinthians. O Corinthians deixou de ser da diretoria do Corinthians, deixou de ser administrado pelos conselheiros do Corinthians, né, os honrados conselheiros, deixou de ser praticamente a sua atividade passou a ser gerada por uma instituição internacional que ditava as regras e a ordem no clube, deixando até as torcidas fora desse contexto. Ou seja, o Clube Corinthians, como outro clube de futebol, como Palmeiras, como São Paulo, né, são clubes que têm uma história. São clubes que têm uma história e representam muita importância, principalmente lá no nosso estado de São Paulo, porque nós somos os mais apaixonados por futebol no Brasil, respeitando os outros torcedores do Rio de Janeiro, torcedor carioca, mas os mineiros, do Rio Grande do Sul, mas os torcedores de São Paulo, nós levamos a sério a torcer pelo nosso futebol. E em prol disso houve aí uma distensão, né, dos torcedores do próprio clube. E a MSI Corinthians passou a ter um garoto propaganda chamado Kia Jaraboquinha, que já saía nas colunas sociais como dono do clube. Onde é que já se viu isso? O dono do clube, primeiro, não tem um dono. O dono do clube são dos torcedores, são dos associados que contribuem, que compram a camisa do Corinthians, que compram o ingresso do Corinthians, que vão no estádio torcer pelo Coringão, e não uma pessoa estrangeira que chega aqui, né, se dizendo dono e fazendo coisas erradas. Ou seja, naquela época, Celso, a intenção era lavar dinheiro. Lavar dinheiro. Nós desmontamos um esquema que foi lavado no Corinthians 64 milhões de reais. Desapareceram em 9 meses, utilizando o escudo do Corinthians, a história do Corinthians, a torcida do Corinthians, o prestígio do Corinthians, os conselheiros do Corinthians. Então, houve aí essa operação perestroika, nós libertamos o Corinthians da máfia russa. E estava todo um esquema criminoso comandado na época. O nome perestroika exatamente porque Boris Berezovsky. Porque era um russo. E quando nós fizemos a apreensão dos pertences do Berezovsky no aeroporto de Guarulhos, que foi uma operação com muito cuidado, ele entrou no Brasil, nós ficamos monitorando toda a passagem dele, quais os contatos, e quando chegou no aeroporto, eu o cumprimentei, né? E eu estava na fila do aeroporto, ele entrou com a comitiva dele, eu de boné, de calça jeans e camiseta, eu entrei na fila da comitiva dele, não percebi, ele pensou que eu fosse um segurança, que ele tinha um arco de segurança privado, que eram de policiais de São Paulo, de outros estados brasileiros, que eu acompanhava, e tinham 4 militares de Força Especial, Special Force, de França, da Inglaterra, dos Estados Unidos e de Israel. Então, eram profissionais especializadíssimos em segurança pessoal dignitário, né, que lutaram no deserto, enfim. E eu apenas com 4 policiais, né, porque toda operação é de risco, quanto menos policiais é melhor, porque se houver algum confronto, poucas vidas que se vão e nós preservamos muito a vida do policial. Então nós pegamos os melhores quadros da Polícia Federal, preparados, e aí fazemos um planejamento e sempre deu certo. Nenhuma operação dessa que eu coordenei. São operações de longo prazo, né? De longo, 5 anos, né? Enfim. Essa do Berezovsky já foi... Aí você se infiltrou com o boné e me conta como é que ficou. Me infiltrei, houve toda uma estratégia, identificamos os pontos onde estavam os seguranças, não
os colegas que faziam a segurança privada dele. Mas a nossa preocupação era com esses membros de forças especiais, né? Porque tudo é possível. Sabia o que eles podiam fazer, qual era a reação deles. E como eu coordenava a operação, né, que todo coordenador, todo general tem que estar na frente de batalha. E eu sou meio infante, eu gosto de estar na frente, né? E eu me propus toda operação me propõe a estar na frente para executar a prisão, até para valorizar a tropa. Enfim, eu me conduzi com o boné e me infiltrei na fila, ele não notou, fiz assim com a cabeça e ingressamos na fila, e quando passamos naquele raio-x, eu passei por baixo daquela linha que cerca, né? E aí os seguranças ficaram assustados, e aí eu dei voz de prisão a ele, naquele momento. Ele não acreditou. Ele achou que não era... Não, ele achou que não era com ele. Eu falei, stop, né? Aí já me identifiquei, né? Federal Senior Officer. Aí ele ficou assim, assustado, né? E a reação? Aí eu já passei de novo, voltei de novo, já peguei no braço dele, e aí já vieram os 4 membros de forças especiais, e já vieram os 4 colegas e maquinaram, ali já perdeu todo mundo, né? E aí eu falava, vocês são de força especial, de forças especiais, nós respeitamos a atividade de vocês de segurança, não façam nenhum movimento para não acontecer uma pequena tragédia em solo brasileiro, e depois nós temos que mandar as condolências para os seus familiares. Aí eles pararam. Então aí eles pararam, falei, nós vamos respeitar, peguei a identificação e eram, tinham 4 coronéis de forças especiais. Nós falamos da CPI do narcotráfico, falamos da MSI que dominava o Corinthians. Eu queria falar um pouquinho a respeito, rapidamente, né, do trabalho que foi feito em cima dos clubes de futebol. Começou-se um trabalho de lavagem de dinheiro em cima dos clubes de futebol, né, com fraudes nos resultados. Como é que foi essa história? Primeiro houve ali a apropriação do Clube Corinthians, o Flamengo já estava se contaminando por um integrante da mesma quadrilha, já tinha tentáculos no Atlético Mineiro, já tinha tentáculos no Internacional, no Grêmio. Os grandes clubes já estavam mapeados, inclusive nas buscas e apreensões nós encontramos esse mapeamento, né? E houve aí uma atitude de salvar o nosso futebol brasileiro a fim de não ser contaminado por essas organizações criminosas internacionais. E veio também, acompanhado dessa contaminação, a contaminação nos jogos, nos resultados. E que para muitos dirigentes de futebol, inclusive do Brasil e internacionais, depois que nós realizamos o trabalho, houve uma surpresa muito grande, né? Como é que alguém imaginar que alguém ia conseguir fraudar um resultado de futebol, se são 11 para cada lado, não é isso? E se você tem um grupo de arbitragem, né, muita gente envolvida, qualificados, né? Não é isso? Né? Dirigentes, torcedores. Como é que você, aos olhos do estádio com mais de 50 mil pessoas, com 60 mil pessoas, você vai se admitir a ter uma fraude no resultado? E teve. Né, partiu de uma coincidência de alguns resultados, de algumas zebras. No futebol não tem muita zebra, e naquela época tinha muita zebra. Isso não mexe só com as torcidas, 2006, mexe com os jogos da loteria. Isso, foi o negócio gravíssimo. 2006, né? Quer dizer, em plena efervescência que antecedia a Copa do Mundo 2006 da Alemanha, nós descobrimos esse sistema de fraude que alimentava um grupo de apostadores clandestinos, ou seja, até ligado à contravenção no estado de São Paulo e em outros estados da federação, em que eles compravam árbitros, né, compravam atletas e até mesmo dirigentes de futebol. E nós conseguimos mapear toda essa estrutura que culminou até na anulação do Campeonato Brasileiro na época. E também culminou numa ação da FIFA reconhecendo esse trabalho no futebol brasileiro, de combate à corrupção no futebol brasileiro, como pioneiro no mundo, e que serviu de espelho para ações que nós tivemos na Copa do Mundo na Alemanha e também na Copa da África, né, onde houve a detecção de alguns resultados em que a FIFA teve que agir. E agora, recentemente, esse ano, já se desloca uma comissão da FIFA a fim de examinar um resultado de combinado, um possível resultado combinado envolvendo os clubes
na África. Bom, uma das operações que mais repercutiu foi a operação do Lau Kim-chong, que é o maior contrabandista que o Brasil já viu. Qual era o tamanho desse contrabando? Olha, foram 4 operações sucessivas, deu muito trabalho, né? Foram 4 operações sucessivas, começamos com a Shogun e acabamos com a Crepúsculo, né? Foi Shogun, Netuno, Crepúsculo, e houve naquela época, nós batemos o recorde em apreensões de objetos pirateados e falsificados, e até mesmo réplica. Só em relógios que nós conseguimos fazer apreensão no Porto de Santos, nós conseguimos apreender 90 toneladas de relógio. 90, não dá para contar? Não deu nem para contar, porque se nós contássemos, começasse a contar, está contando relógio até hoje, né? E eu me recordo muito bem, porque foi uma operação de muita operacionalidade técnica, né? Nós acompanhamos todo o carregamento na China, né? No Porto de Xangai, inclusive crime transacional, acompanhamos, né? Nas fábricas, no submundo do crime, né? Na China, que existe lá um submundo que as tríades chinesas atuam muito, e nós conseguimos em território chinês identificar a movimentação dessas tríades chinesas e acompanhar todo o carregamento, desde a falsificação até o carregamento, e saíram 2 navios do Porto de Xangai, e quando chegou na Europa eles se separaram, um foi para o Porto de Valência, na Espanha, e outro para o Porto de Miami, nos Estados Unidos, a fim de haver um transbordo da carga, ou seja, a troca de container, não de navio, o navio era o mesmo, mas os containers já não eram mais os chineses, para disfarçar toda aquela origem ilícita, né, daquele produto a ser comercializado de forma marginal aqui no Brasil, que não é permitido. E nos Estados Unidos teve lá o container americano, lá na Espanha outro container alemão, de origem alemã, de nacionalidade alemã. Isso tudo para disfarçar, para não chegar aqui um container chinês. Exatamente, que chamaria atenção. E quando houve transbordo da carga no Porto de Santos, aí nós descobrimos uma tática dessa organização criminosa, né? Já o container na própria zona primária, onde é de domínio da Polícia Federal e da Receita Federal, onde é feita toda a inspeção alfandegária, ou seja, fiscalização e controle é feito ali, para saber se aquela carga é permitida, o ingresso dessa carga é permitida aqui no Brasil. Aí, para surpresa nossa, houve a troca do container nessa zona primária, na madrugada, isso em dezembro. Quer dizer, enquanto os brasileiros e brasileiras, famílias estavam comemorando o Natal, né, nós, na Polícia Federal, nós estávamos no Porto de Santos, eu mesmo... E eles trocando a carga de um container trocando a carga de um container para o outro, né? Isso foi nas vésperas de Natal, no dia 24, e justamente naquela virada da ceia de Natal, e nós conseguimos estar com a equipe pequena sempre, né, no Porto de Santos, nós conseguimos infiltrar, inclusive um policial, como esse estivador no Porto de Santos, e um outro policial que na verdade já tinha sido oficial da Marinha, mercante, e ele conhecia o trâmite, foi capitão de navio, comandante de navio, chefe de máquina também, então ele tinha toda uma linguagem portuária, e nós conseguimos infiltrar esses 2 policiais e trazer, né, com sucesso esse trabalho. E logo que nós fizemos essa apreensão, foi uma situação muito curiosa, porque todo esse trabalho de vigilância, enfim, à distância, é sempre cercado de muito perigo, né? Então, mas é uma estrutura que eles contavam com as festas natalinas e as festas de finais de ano para poder se movimentar, mas não contava que a Polícia Federal não dorme 24 horas. Nós, na Polícia Federal, quando combatemos os crimes transnacionais, a macrocriminalidade, a equipe que se predispõe, que tem hoje grandes policiais na Polícia Federal, que embora eu esteja licenciado para exercer o mandato, mas tem outros cumprindo a missão, né? E geralmente são policiais de dedicação exclusiva, né? E ficamos no Porto de Santos e resultou na apreensão de 90 toneladas de relógio, vieram técnicos da Suíça, da Rolex, da Bulgari, da Cartier,
enfim, da Brightly, com laboratórios, montaram microlaboratórios no Porto de Santos. E, para surpresa nossa, quando tira o relógio que começa a manusear naquele microlaboratório deles lá, os suíços identificaram que os relógios tinham uma grande quantidade de marcas famosas, que não eram relógios falsificados, eram réplicas, que eles apenas tinham um pequeno defeito, ou seja, aqui o ponteiro, a coroa do relógio aqui, esse botãozinho aqui não era verdadeiro, porque tinha tido um pequeno defeito, o ponteiro, não é? Ou a pulseira, mas 90% daquele relógio era verdadeiro, com pequenas ou seja, os refugos de má qualidade, exatamente, eles desviavam e colocavam, né, nessas lojas de grife na América Latina. Eu sempre digo, e até nos Estados Unidos, eu sempre digo que se quer adquirir um relógio, adquiram na Suíça. Né? Não adquiram em nenhuma outra loja, porque vocês podem estar, o consumidor pode estar sendo enganado. Você que é um especialista em direito do consumidor, o consumidor certamente vai estar enganado, vai ter certificado, vai ter número de origem, mas aquela peça não é verdadeira, porque até os técnicos afirmaram, se aquelas peças, né, originais, relógio de 20, 30 mil, 100 mil, 200 mil, se essas peças fossem, iam para o mercado aqui, para essas lojas de grife. E lá em São Paulo nós identificamos o maior depósito de contrabando e material pirateado, que era na Rua do Bucolismo, 30 mil metros quadrados de mercadoria contrabandeada e pirateada. Depois da Operação Satyagraha, você se viu comprimido aí pela força do poder econômico e resolveu ser candidato a deputado federal. Foi para ganhar força, foi para poder movimentar as coisas no Congresso Nacional? Celso, era a última tábua de salvação, a única saída que eu tinha naquele momento que eu atravessava, porque toda aquela estrutura do Estado que eu servia se voltou contra mim. Eu passei a ser perseguido de uma forma implacável, de uma forma injusta, de uma forma brutal, de uma forma desumana, e eu paguei um preço pessoal e familiar muito grande, né? E digo a você que esse tom, né, desse auge dessa minha carreira na Polícia Federal, de outros policiais federais também, nós em algum momento sabíamos que correríamos grande risco. O problema é mexer com a força do poder econômico. Era como se fosse um videogame. A cada missão determinada pelo diretor-geral, ou determinada pelo Ministério da Justiça, ou determinada pelo Congresso Nacional, que eu cumpri missões na Direção-Geral, cumpri missões do Ministro da Justiça, cumpri missões do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, foram 2 missões, na CPI da pirataria, do Medeiros, e a CPI do Banestado, com o deputado José Mentor, que eu prendi, o presidente da Câmara, Armando Melão, ex-presidente, que estava tentando extorquir, né, determinados empresários, e também do próprio gabinete da Presidência da República. Então, naquele nível de operacionalidade, por que nós éramos requisitados a trabalhos tão complexos? Porque nós nunca tínhamos falhado em nenhuma operação. Sempre nós tínhamos chegado ao final com prisões, com recuperação do dinheiro público, e nessa estrada nós recuperamos para mais de 40 bilhões de dólares para o Brasil. Então era um trabalho que nos credenciava a ter assim nenhum problema de operacionalidade. Mas cada vez mais nós chegávamos mais próximo à estrutura de poder, próxima até mesmo ao poder central da República, próximo ao Supremo Tribunal Federal, próximo à Presidência da República, próximo à Câmara dos Deputados, próximo ao Senado Federal. E quando chegou a tangência a essas estruturas próximas, a estrutura central de poderes da República, aí houve o revés do trabalho. Eu fui perseguido, minha família foi perseguida, quer dizer, hoje a família toda destroçada, um filho morando fora do país com problema sério, teve problema sério de saúde, né, quase não completa a faculdade, ficou desempregado porque teve um trauma muito grande, chorava todo dia. O meu filho pequeno, ele foi se alfabetizar no ano passado, né, ele tem 10 anos, né? Então isso foi muito doloroso, todos com problemas, a ex-mulher, né, enfim, que não aguentou a pressão, enfim, o casamento foi destroçado, né, toma remédio controlado, enfim, até hoje o filho também. Então, um custo alto para segurar a saúde, né, dos familiares e até mesmo dos policiais que trabalharam, né, alguns
foram parar em hospital, 2, né, particularmente com problema sério de saúde, estão em tratamento até hoje. Então a pressão foi muito grande, né? O preço que nós pagamos foi muito grande para produzir esse resultado para a República. E nessa estrada eu me vi premido a ser convidado por várias instituições, né, principalmente pelas universidades, pelas subseções da Ordem dos Advogados, Ministério Público, Associação de Ministério Público, da Magistratura, quer dizer, o Brasil inteiro, Congresso Nacional, Câmara de Vereadores. E aí eu comecei a percorrer o Brasil e fiz desse meu périplo uma prestação de contas para a sociedade, porque a partir daquele momento o agente secreto da Polícia Federal se tornou o homem mais público no país, né? Quer dizer, só nesse país mesmo. Então, para a gente chegar a esse nível, né, de irresponsabilidade institucional, eu trato isso de irresponsabilidade, porque você levar a execração pública a uma diretoria de inteligência da Polícia Federal, vários membros da diretoria de inteligência da Polícia Federal, a própria Agência Brasileira de Inteligência, né, ficou também, né, tentaram desqualificar, descredenciar, né, as próprias estruturas da República. Então isso foi muito ruim, mas serviu porque nasceu um outro Brasil. Existe um Brasil antes da Operação Satyagraha e um Brasil depois da Operação Satyagraha, que houve um debate público muito grande, até a mídia nacional foi envolvida nesse processo. Houve um debate público, aberto, direto, e que a população exigiu que tivesse uma continuidade. E essa continuidade apontava por transformações no âmbito político, que é lá que há a verdadeira transformação social. Lê do engano meu, eu era uma peça importante dessa estrutura, lutava muito, né, como luto até hoje. Tudo que você fez era verdade? Era verdade, né, do Estado contaminado, de fortalecer a estrutura do Estado, a todo tempo ameaçada, enfraquecida pela corrupção, pelo crime organizado, pelo crime transnacional, que já estava aportando aqui, tentando ditar as regras, né, no Brasil. Então isso deu uma força muito grande, me deu uma força muito grande, esse apoio popular, e aí eu fui convidado por vários partidos políticos, né, eu me recordo, e que até, né, o meu amigo, né, pessoal, Celso Russomano, né, me convidou para estar junto na luta política, me incentivou muito, né, então você ajudou a construir também esse mandato de deputado federal. E na Câmara eu estou dando o tom da continuidade, aonde há a verdadeira transformação do cenário nacional. Eu acredito que... Você se sente realizado hoje como deputado federal? Está conseguindo mostrar que o que você fez foi para o bem do país? Inclusive existe agora um recurso do Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, com relação à Operação Satyagraha. Como é que você vê hoje esse processo? Olha, é um caminho que o Brasil mudou, Celso. O Brasil mudou e não há como retroceder às mudanças. Há uma reestruturação comportamental nas próprias instituições, nos integrantes dessas instituições, e eu me sinto realizado como cidadão, como brasileiro, como aquele brasileiro, como trabalhador que paga seus impostos, que tem filho na escola, que paga o seu plano de saúde, né, ou que se serve da saúde pública, que eu também volta e meia me sirvo da saúde pública, a dar uma satisfação, a ter esse desejo, né, construído de ter um Brasil melhor, de fazer um Brasil melhor. Então, logo que eu cheguei na Câmara, eu me aliei à presidente Dilma, ao projeto nacional que está sendo dado continuidade, iniciado pelo presidente Lula, com muita responsabilidade de todos, né? A responsabilidade é de todos. O que foi construído na gestão do presidente Lula, com muito sacrifício, um governo de coalizão, né, isso muito elogiado, muito criticado, mas deixou um novo Brasil, e esse novo Brasil é de mudanças para melhor, né, se reafirma no fortalecimento dessas instituições. E logo que cheguei no primeiro dia, eu dei entrada no PL 21, que foi tombado como número 21, projeto de lei número 21 de 2011, no dia 2 de fevereiro de 2011, logo após o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff à Câmara dos Deputados, levando a sua mensagem, eu protocolei esse projeto que é penalizar os crimes de corrupção, ou seja, corruptos e corruptores, pegar 30 anos de cadeia.
né? Porque não tem como se livrar da cadeia, né? Porque a impunidade decorre do anacronismo que ocorre hoje no judiciário, da burocracia judicial, do atraso nas leis processuais, na ritualística atrasada de um outro Brasil, de uma outra era lá atrás, de priscas eras. Que tem que mudar. Onde as demandas judiciais eram bem menores que hoje, onde as demandas sociais eram bem menores que hoje. Então nós temos que mudar, e essas mudanças têm que vir do próprio Congresso Nacional. Olha, infelizmente nós estamos no final do tempo, a gente falou bastante. Quero te convidar para voltar aqui ao programa, para a gente falar um pouquinho mais do que você está fazendo como deputado federal, e você tem um minuto final aí para as considerações. Eu no exercício eu presto conta do mandato aqui com essa revista que eu vou lhe presentear, e já está vendo todos os telespectadores, né, que é o Protógenes contra a corrupção, que foi uma expressão lançada publicamente, construída com a população, delegado do povo, enfim, e lá, aqui atrás tem aqui, né, a algema que foi banida, né, naquele momento político da Operação Satyagraha, da prisão do banqueiro condenado Daniel Dantas, que foi preso e condenado a 10 anos de prisão, a 12 milhões de reais de multa e ao bloqueio aproximado de 3 bilhões de dólares. E sabemos que o Supremo Tribunal Federal, que é um dos pilares dessa mudança do Brasil, vai saber dar o tom de justiça na Operação Satyagraha, mantendo a condenação desse grande criminoso no Brasil. Quero te agradecer muito, Protógenes, por ter vindo aqui ao Jogo do Poder. Tenho um convite para voltar. Parabéns pelo teu trabalho. Eu costumo dizer que não existe meia mulher grávida, não vai nascer meio filho e não existe meio honesto. Ou é ou não é. Então, parabéns. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui. O Jogo do Poder volta na próxima quinta-feira, às 23h15. Até lá, gente.